Eles se viram obrigados a lutar. Eles iam ficar isentos nessa... Por isso que muita gente diz assim, foram os russos que derrotaram o nazismo e tal. Eu já ouvi várias vezes essa versão. É óbvio que a gente não pode tirar o papel soviético na batalha, claro. É óbvio que a gente não pode tirar o papel soviético da batalha, porque a esmagadora maioria de todas as batalhas aconteceram no fronte do leste. Inclusive, jovens, deixa eu contar um segredo aqui para vocês que pouca gente sabe. Quando os aliados, né, leia-se França, Grã-Bretanha e Estados Unidos, tentam combater o Afrika Korps, né, o setor africano do exército nazista, eles têm grandes derrotas contra o Afrika Korps nazista. Mas quando você pega a Batalha de Stalingrado e você pega as fotos do final da Batalha de Stalingrado, você vê vários tanques explodidos em Stalingrado escrito Afrika Korps, tá? Sabe por quê? Porque o fronte leste demandou tanta mobilização humana, tá? A sequência Leningrado, Stalingrado, Kursk, ela demanda tanta mobilização humana, tanta mobilização de material bélico, que o Afrika Korps tem que ser esvaziado às pressas para as coisas serem mandadas pro leste europeu, pro fronte leste, tá? Eu tive o prazer de ler há muito pouco tempo atrás o livro novo do João Cláudio Platênico Pitilo, que eu vou fazer uma live com ele pra gente falar desse livro. E esse livro é espetacular, e esse livro resume muito porque a gente ouve esse tipo de idiotia aqui no Brasil. A cobertura que houve da Segunda Grande Guerra Mundial, da Grande Guerra Patriótica no Brasil, ela foi uma cobertura enviesada de propósito. Você tem vasta documentação, tá? Da época do Estado Novo, mostrando que os departamentos de controle e censura do Estado Novo mandavam todo dia para os jornais recomendações de como cobrir a guerra, tá? Inclusive, antes do Brasil entrar do lado dos aliados, o Brasil flertava insanamente com a Entente. A cobertura dos grandes jornais brasileiros, ela era a favor do regime nazista. Não é à toa que o Brasil tinha o segundo maior partido nazista do mundo, só perdendo para o próprio partido nazista da Alemanha, tá? A cobertura só passa a tratar com desdém, só passa a, entre aspas, colocar o nazismo e o fascismo no seu lugar depois que o Brasil fecha o seu acordo com os Estados Unidos. E o Brasil só fecha o seu acordo com os Estados Unidos porque a Alemanha não foi capaz de fechar o acordo para a fundação, né, das primeiras indústrias siderúrgicas no Brasil. Por quê? Por causa do problema de marinha mercante, do fechamento, né, da Rota do Atlântico. Porque se tivesse sido capaz, o Brasil teria entrado do lado da Entente. Boa parte da elite brasileira queria entrar do lado da Entente, e boa parte da elite brasileira continua querendo mesmo depois que o Brasil entra do lado dos aliados. Tá? Não é à toa que gente como Filinto Miller vai ser substituído depois que o Brasil entra do lado dos aliados. Tá? Então a gente já começa, né, trabalhando com uma pequena coisa aqui, que por mais que esse rapaz vá mentir e falar merda nos próximos 10 minutos, a gente tem que trabalhar um pouco aqui com fato, tá? Que isso não é uma versão. Isso não é uma versão. Deixa eu explicar para vocês o que é uma versão.
Tá? A Epopeia de Gilgamesh tem duas versões. Uma versão feita lá no século XVIII a.C. e uma outra versão feita no século XIII. As duas são um pouco diferentes, uma fala mais de um ponto, outra fala mais de outro. Algumas trazem uns episódios à baila que são de literatura posterior, a outra não. E são versões. Tá? Fato não tem versão. Fato é mensurável materialmente. O fronte leste foi infinitamente maior do que qualquer e todos os outros frontes da guerra inteira coligados, juntos, somados. Isso é um fato material. Isso são números. Isso se dá pelo número de tropas, pelo número de equipamentos bélicos, pelo número de veículos que vão estar, pelo número de aeronaves e belonaves que vão estar ali. Isso são números. Número de pessoas que morreram, número de pessoas que foram, número de vítimas civis, tá? Juntos. Os outros frontes todos juntos não dá o fronte leste. Não dá o fronte leste, tá? Isso é um fato material. Isso são números. Números podem ser facilmente aferidos. Quando números que podem ser facilmente aferidos e que já foram aferidos há muito tempo e que são lugar comum e pacífico em toda a historiografia séria são questionados, aí, meu amigo, o problema não é questionar, o problema é quem está questionando, tá? Então, sendo brutalmente direto, o simples fato dele falar que isso é uma versão já nos mostra que estamos diante de um picareta. Isso é picaretagem. Picaretagem.